Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando o que os instrutores de Pilates queriam mais: aumentar o faturamento com aulas de Pilates ou aprender a dominar o método Pilates. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal do Pilates com a Fran. Eu sou a Fran e vou falar aqui hoje sobre como aumentar o faturamento com aulas de Pilates. Mas antes de falar sobre isso, se você ainda não me segue aqui no canal, começa a me seguir, clica no botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho das notificações, que sempre que houver um conteúdo novo, um vídeo ao vivo, algo assim, você vai ser avisado e não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então vamos lá. Como aumentar o faturamento com aulas de Pilates? Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando o que os instrutores de Pilates queriam mais: aumentar o faturamento com aulas de Pilates ou aprender a dominar o método Pilates. E ficou bem dividido entre os dois pontos e, de fato, um acaba dependendo do outro, um é consequência do outro, né? Mas seria meio que uma obviedade eu vim aqui falar que para aumentar o faturamento, você tem que ser um bom instrutor de Pilates, tem que dominar os exercícios de Pilates. O que a gente quer saber mesmo é como que faz isso, como que ganha esse dinheiro, como que aumenta o faturamento, como é que se faz tudo isso. E não tem como eu falar sobre aumentar o faturamento sem falar, claro, de dominar os exercícios, né? Ter um método de ensino, né? Tudo isso. Mas eu vim falar aqui também sobre qual método utilizar, por quê e como. Quando eu comecei a trabalhar com Pilates, eu não entendia nada de Pilates. Eu busquei o Pilates porque eu queria aumentar meu faturamento. Acho que como qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Pilates e vai buscar o Pilates, porque tem um propósito, tem um objetivo, sim, também, mas também para aumentar o faturamento. E no primeiro momento, eu fiz um curso de final de semana de Pilates de solo, de exercícios, tá? Porque era mais acessível e era aquilo que eu podia pagar. E isso foi um erro e foi um acerto ao mesmo tempo. Por quê? Foi um acerto porque eu fui pelo Pilates de solo e acho que sim, que todo mundo tem que entender de Pilates de solo. Não basta ficar em aparelhos. Precisa conhecer o Pilates de solo e não só os exercícios, mas dominar tudo isso, saber como adaptar, como estudar esses exercícios a fundo, tá? Como modificar para cada tipo de clientes, como evoluir para cada cliente, tem que saber a fundo de cada um dos exercícios. E um erro, porque eu fiz um curso de final de semana. Então, não dá para ser algo tão superficial assim, né? Não tem como a gente entender toda a filosofia do método só com o curso de final de semana. A gente tem que entender o Pilates como um todo, né? E aí, o que é o Pilates como um todo, né? O verdadeiro Pilates, o Pilates que o Joseph Pilates criou, que, na verdade, ele chamava de contrologia. É a arte do controle da mente sobre o corpo, né? Então, Joseph trabalhava em cima de uma tríade de corpo, mente e espírito. A ideia de que a gente trabalha o corpo através, né, da concentração, do domínio da mente, e aí a gente evoluía o espírito. Essa ideia de trabalhar o corpo de forma completa e não vendo ele por partes, né? Por músculos ou por lesões, vendo o corpo de forma global, buscando o equilíbrio desse corpo. Né, e desenvolver esse corpo como um todo para que a gente estivesse disposto para as nossas atividades do nosso dia a dia. Para que a gente estivesse disposto para qualquer coisa que a gente tivesse no nosso dia, seja para ir trabalhar, seja para ficar em casa cuidando dos filhos, para que a gente não ficasse com dores, né? Pudesse se agachar, ficar de cócoras, algo tão simples, pudesse levantar e sentar sem precisar usar o apoio das mãos. Então vejam que é algo muito básico, é o mínimo para se viver, é o mínimo de qualidade de vida. Esse é o nosso interesse dentro do Pilates. Então a gente tem que ter muito claro qual é a filosofia do Pilates, qual o objetivo, para saber o que a gente busca dentro do Pilates com o nosso aluno. E dentro dos exercícios, não só ter aquele repertório de exercícios, buscar
numa caixinha lá, escolher um exercício, né? Como se abrisse um roupeirinho e escolher a roupa do dia. Vou escolher qual é o exercício que eu vou dar para o meu aluno hoje no dia. Não, a gente tem que saber o porquê que a gente está dando aquele exercício, ou saber o que a gente está olhando dentro daquele exercício, qual o objetivo daquele exercício para aquele aluno. Ah, e para isso, a gente tem que estudar, tem que ter a fundo, tem que ter alguém que nos diga isso, né? E aí, se a gente domina, entende o método como um todo, sabe como adaptar para cada cliente, se sente seguro na hora de ensinar o nosso aluno, tem domínio de comando verbal, guiar uma aula, aí a gente traz resultados satisfatórios para os nossos clientes, aí a gente dá resultados efetivos para o cliente, fideliza esse cliente, e aí ninguém mais nos segura, daí sim a gente tem resultados. Finalmente a gente tem resultados e aí a gente pode cobrar o preço que a gente quiser porque a gente deu valor ao nosso serviço. Vocês já devem ter ouvido falar que preço e valor são coisas diferentes, né? E não tem como a gente cobrar um preço, determinado preço, se a gente não gerou valor no nosso serviço. Como que eu cheguei nessa conclusão, né? De que o Pilates clássico é o melhor, o Pilates de solo é mais interessante para a gente desenvolver o aluno e aumentar o faturamento. Não só pelo fato de eu ter começado com Pilates de solo e só depois eu fui conhecer os aparelhos e ter entrado no Pilates clássico, mas porque ao longo desses 10 anos, muitos alunos vinham me procurar e diziam que já faziam Pilates. E eu ficava, meu Deus, esse corpo não tem Pilates. E quando a gente trabalha com Pilates e percebe, já sabe como é o corpo com Pilates, um corpo que não é Pilates, na hora a gente já saca que essa pessoa não fazia Pilates clássico, não trabalhava o verdadeiro Pilates como Joseph Pilates concebeu, né? É fácil de ver um corpo que não tem resistência, não tem estabilidade, não tem controle, não tem equilíbrio. Então a gente consegue perceber que esse corpo fez outra coisa que não era Pilates, era algo baseado em Pilates. E não trouxe aquela estrutura, aquele corpo firme, aquele corpo controlado que a gente vê num corpo que faz o verdadeiro Pilates, o Pilates de Joseph Pilates, ou a contrologia, como ele chamava. Então, percebendo isso, eu vi que, de fato, ter conhecimento do Pilates clássico, da origem do método, para depois eu querer inventar outras coisas, era essencial. E eu baixei a cabeça para estudar a fundo, não só a filosofia do método, mas como que eu podia usar os exercícios de Pilates, explorar eles, para depois eu querer ver outras coisas, né? Porque a gente fala muito nessa geração de olhar para fora da caixa, olhar para fora da caixa. Mas antes de olhar para fora da caixa, olha primeiro o que tem dentro da caixa, explora, sabe? Aprende a utilizar aquilo ali, explorar aquelas coisas, as ferramentas, esgota as possibilidades dentro daquilo de dentro da caixa para daí olhar para fora da caixa. E talvez quando olhar para fora da caixa, você perceba que dá para fazer muita coisa com um ou outro acessório que não é do Pilates clássico, que é de fora da caixa, e ainda dentro da caixa, sem precisar sair totalmente do Pilates clássico. Muitas pessoas falam, porque Pilates clássico é repetitivo, engessado, ou como no começo, né, eu via muito isso, é perigoso. E não é assim, na verdade. O Pilates clássico, ele tem bem ensinado, com uma metodologia de ensino efetiva, tá? Acho que aqui é bem importante também salientar isso. Muitas pessoas veem um exercício de Pilates clássico na internet e tentam reproduzir com seus alunos, não é nem no seu próprio corpo, é com o seu aluno. Aí sim, vai ser perigoso, mas não é o Pilates que é perigoso, né? O ensino é que está sendo ruim, né? Então, não é assim que a gente aprende Pilates, não é assim que a gente vai levar o Pilates para o nosso aluno. A gente precisa aprender uma metodologia de ensino, em que a gente saiba pegar um exercício, e aqui eu vou usar o exercício 100 como exemplo, em que eu posso fazer ele, tanto na versão final, lá que o Joseph Pilates coloca no livro dele, pernas a 5 centímetros do chão, braços longos, abdômen contraído e bombear o braço com vigor, como eu posso fazer para o meu aluno que está começando, meu aluno idoso, minha gestante, com os pés apoiados no chão, ou com a cabeça apoiada no chão, ou com a cabeça e os pés apoiados no chão, com total apoio do solo. Eu posso fazer com os braços parados, sem movimento dos braços, só trabalhando a respiração. Eu também posso fazer com a cabeça e os pés fora do chão, com os joelhos flexionados a 90 graus. Então, tem muitas possibilidades dentro do 100. Até eu chegar naquele ponto, com as pernas estendidas, eu posso fazer batendo as pernas em vez de bater o braço, fazer uma perna desce, a outra sobe, as duas pernas descem, as duas pernas sobem. Enfim, é uma infinidade de possibilidades e isso é só um exercício. E aí dizer que é engessado, que tem poucas possibilidades, que é repetitivo, não é o Pilates que é o problema.
provavelmente está no profissional que não estudou, não se capacitou, não desenvolveu aquela habilidade de ver um exercício e saber construir e desconstruir ele para diferentes alunos com diferentes enfoques. Tá? Então, é preciso saber o objetivo de cada exercício e para ser bem remunerado, reconhecido, aumentar o seu faturamento Pilates, é óbvio que você precisa ser bom. E para ser bom, não dá para ter um estudo superficial, não dá para aprender em um final de semana e já querer cobrar o preço de quem está aí há mais de 1 ano, 2 anos estudando. Também não precisa ter 1 ano de estudo, né? A gente consegue aprender muita coisa, se sentar e aprender com alguém que nos ensine fundo. E é isso que eu venho tentando fazer aqui, trazer um pouquinho dos meus conhecimentos para quem tem interesse de se tornar um profissional, um expert, um profissional capacitado, reconhecido e que tenha valor naquilo que dá para os seus alunos, né? Então, para ter um reconhecimento, a gente tem que trazer resultados, tá? E aí, eu brinco, né, que os meus alunos me chamavam de bruxa, né? Me chamam de bruxa. Agora eu não tenho tantos alunos novos, mas logo no começo vinha um aluno com dor na lombar, com algum tipo de lesão, com dores, e que já tinha feito de tudo, várias sessões de fisioterapia, já tinha tentado fazer atendimentos com outros profissionais e nada resolvia, e comigo fez 1, 2 aulas e teve resultados. Eu sou a maravilhosa que traz resultados? Não, eu simplesmente soube escolher os exercícios certos, mas eu não fiz nada. Foi Pilates que foi lá e os próprios exercícios que solucionaram o problema do meu aluno. Eu só soube escolher e guiar ele dentro dos exercícios, né? Dentro da minha metodologia. Então, eu escolhi, eu desenvolvi a minha metodologia de ensino e aplico ela com os meus alunos e é isso que funciona. Como eu disse, eu não vou vir aqui falar o óbvio, né? Que para aumentar o seu faturamento, você tem que trazer resultados e ser bom naquilo que você faz. Isso é meio óbvio, né? Então, vamos falar agora sobre o importante. Como que eu faço para aumentar meus faturamentos com Pilates? Pilates de solo. Essa é a chave, essa é a resposta para essa pergunta. Mas, Fran, Pilates de solo? Sim, Pilates de solo, sim. Não só pelo fato do baixo investimento, porque a gente não precisa de muita coisa, é um tapetinho, né? Enquanto Pilates com os equipamentos, a gente precisa comprar os equipamentos, alugar um espaço, né? Pagar a conta de luz, comprar ar-condicionado se não tiver no espaço, a gente precisa oferecer, né, um ambiente de qualidade, afinal de contas. Quando a gente escolhe trabalhar com Pilates, a gente escolhe trabalhar com um nível de alunos que não é um aluno que vai aceitar pouca coisa, né? Ele tem um ambiente de qualidade, um atendimento de qualidade, então você tem que ter bons equipamentos, um bom espaço, e isso tudo exige investimento, tá? Então, e além disso, vai ter que estudar também, tanto quanto no Pilates de solo, né? Vai ter que estudar também, não vai ter esse arrego de, então é só saber os exercícios. Não, tem que entender filosofia, tem que ter metodologia de ensino, assim como no Pilates de solo. Só que, além disso, tem todo o investimento dos equipamentos. Fora isso, tem algo que não tem preço, que, na verdade, o preço é muito alto e que ninguém consegue colocar um valor, um preço para isso, que é nosso tempo. Tempo hoje vale ouro. E se você puder economizar o tempo do seu aluno, esse aluno vai querer fazer aula com você. Tá? Então, quando a gente fala de ter um estúdio de Pilates, a gente está falando em tempo de deslocamento. O aluno que precisa se deslocar até o professor. E às vezes as pessoas deixam de fazer aula porque esse tempo de deslocamento não cabe dentro do dia da pessoa. Então ela faz só uma vez por semana e poderia fazer mais vezes por semana, ou nem faz as aulas de Pilates porque não tem esse tempo de deslocamento. Tem que ter um espaço para estacionar o carro do aluno. Enfim, é tudo um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Nem todo mundo tem essas possibilidades. Então, logo quando eu comecei a trabalhar com Pilates, eu já vi que o Pilates de solo era a oportunidade de eu aumentar a minha renda sem ter que trabalhar para outra pessoa. Então, eu trabalhava, sim, num estúdio de Pilates, eu tinha o meu emprego lá, né? E eu aumentava a minha renda dando aulas de Pilates para os meus próprios alunos, em que eu recebia o valor cheio, que era o dobro. Nada mais do que o dobro, porque, claro, quando eu trabalho para alguém, essa pessoa tem todos esses custos, né? E ela me repassa o valor da minha hora ali, que eu podia, então, aceitar ou não. Quando eu vou atender o meu aluno de Pilates, para ele é uma vantagem, porque ele não precisa sair da casa dele ou do trabalho dele, e para ele, e para mim é uma vantagem, porque eu coloco o meu valor ali, que às vezes vai ser menor do que o valor que ele tem um custo para ir no estúdio, deslocamento, gasolina, mais o valor da aula, e ainda
tem essa vantagem de ele ganhar tempo, né? Ele não precisa sair de onde ele está, ele só tem que trocar de roupa, fazer a aula e deu para a prova. Então foi muito vantajoso, eu vi no começo que era a solução para mim e para os meus clientes que não podiam, não tinham tempo, não conseguiam encaixar as aulas de Pilates dentro da rotina deles, então às vezes fazia uma vez lá no estúdio, uma vez eu ia até a casa deles, ou ia no trabalho, atendia em grupos, né? Várias pessoas pegavam um horário de almoço, faziam aula de Pilates. E aí juntavam numa turma só, e eu ainda conseguia otimizar o meu tempo, porque eu conseguia faturar mais, dando aula ali para 5 alunos ao mesmo tempo, né? Eu nunca fiz um grupo muito grande, né? Para manter a qualidade da aula, eu colocava em torno de 5 alunos numa sala e tentava manter aquele número de alunos ali. Claro que agora, hoje em dia, já fica mais difícil de fazer uma aula em grupo, mas também teve a vantagem de que antes de começar esse home office, trabalhar de casa, né, não poder, estúdios de Pilates fechados, academias fechadas, e as pessoas tendo que trabalhar dentro de casa, eu já tinha, antes de tudo isso, começado a fazer os atendimentos online. Em 2019, eu comecei a fazer os atendimentos online, eu experimentei um curso, foi o meu primeiro curso que eu abri na internet, foi um curso para pessoas que queriam praticar o método Pilates, que se chamava De Volta à Vida com Pilates. Porque até então, eu sabia que funcionava eu ir até o meu aluno ensinar para ele, né? Funcionava eu juntar um grupo de alunos e ensinar eles. Mas será que no online funcionava também? Eu conseguiria enxergar tudo que eu preciso para o meu aluno? Será que eu consigo fazer as correções? Será que eu consigo trabalhar de forma tão efetiva quanto no presencial? E aí, em 2019, eu descobri que sim, é possível sim. E isso sem demonstrar exercícios, tanto no online, tanto numa aula individual, como numa aula em grupo. Tá? Claro que se for um grupo com uma live lá com 40 pessoas te assistindo, não, né? Daí vai fazer os exercícios, vai demonstrar os exercícios. Mas se for uma aula pelo Zoom, que eu vejo o aluno me vê, eu posso fazer sim uma aula em grupo, com um número de alunos que eu consigo enxergar na tela e não precisar demonstrar os exercícios, somente guiando pelo som da minha voz, corrigindo com a minha voz, sendo enfática, tendo uma correção precisa, cirúrgica, né? Então, ali em 2019, eu já via esse potencial do online. E depois, 2020, 2021, a gente está vivendo esse cenário que é obrigatório. Todos os instrutores de Pilates precisam saber da aula online, precisam conhecer os exercícios de solo, e não vai ser buscando na internet, olhando o livro do Joseph Pilates ou outros livros, né, MET 34, todo mundo fala MET 34. Quem disse que é 34 exercícios? Era lá em 1900 em Guaraná com Rolha, quando o Joseph escreveu o livro. Depois disso, veio outros exercícios, não só dele, como do elders dele, né, os discípulos dele, que a gente chama de elders, né, de anciões. Então, esses discípulos também desenvolveram, né, desmembraram esses exercícios, porque para o Joseph ele não tinha muito estudo, e aí os seus discípulos tinham mais conhecimento, além, né, do Pilates, e conseguiram desmembrar esses exercícios, criar adaptações, variações. Então, hoje, quando a gente fala de Pilates de solo, a gente fala de muito mais do que 34 exercícios. Tem mais exercícios, tem variações desses exercícios, tem modificações, as adaptações que a gente faz para quem precisa de adaptação. Então, não são 34, são muito mais do que isso. Mas a gente tem que baixar a cabeça, estudar e conhecer esses exercícios. E não é difícil fazer isso, né? Então, eu ensino hoje, em 3 meses, as pessoas a fazerem, conhecerem uma boa gama de possibilidades dentro do Pilates de solo e realmente dominar isso e ter segurança de passar para os seus alunos, tá? Então, sim, o Pilates de solo é uma ótima via para aumentar o faturamento das aulas, seja no presencial, seja no online, mas no online tem uma vantagem a mais, que é o fato de que eu já facilitava a vida do meu aluno quando meu aluno não tinha mais a desculpa, né, de que ele tinha que se deslocar para a aula de Pilates. Eu aqui me deslocava até ele e dava aula para ele na casa dele ou no trabalho dele. Mas agora, não só o meu aluno não precisa se deslocar, como eu não preciso me deslocar. E a gente ganha, uma troca, né, para os dois lados, é só vantagem, porque ele não se desloca, eu não me desloco, eu consigo encaixar uma aula seguida da outra, desconectei de uma aula, já conecto em outro aluno, e assim eu consigo potencializar meu tempo e fazer com que renda muito mais, né, o meu dia.
Claro que para isso a gente tem que conseguir dar aula sem demonstrar exercícios. A não ser que eu vou dar aula para um grupo, como eu falei, vou fazer em formato de live, aí eu tenho que posicionar bem a câmera, me preocupar com o cenário, que nem aqui para vocês, não é por acaso que tem um quadro aparecendo ali, as minhas almofadas, que eu tô com uma parede branca no fundo, enquanto eu tô com um blusão mais escuro. Tudo isso, né, foi pensado para aparecer da melhor forma possível. Então, quando eu for dar minhas aulas em formato de live para os meus alunos, um grupo, numa turma fechada, que tem 20 alunos, por exemplo, eu vou precisar demonstrar exercícios que talvez eu não consiga enxergar todos os alunos na tela, tá? Mas se eu enxergo os alunos na tela, eu posso dar aula assim com fonezinho de ouvido. Então, às vezes eu dou aula em dupla, em trios, com fone e corrigindo o aluno sem demonstrar os exercícios. Sei o nome do aluno, falo muito direita, olhem para a direita, posicionem para a esquerda e vou guiando os movimentos pelo som da minha voz. Percebi que os alunos das aulas online têm mais frequência do que as aulas presenciais. Exatamente. Então, além disso, até o que eu estou falando aqui da vantagem, né? Que eu não preciso me deslocar, meu aluno não precisa deslocar. Inclusive, hoje aqui em Porto Alegre está uma chuvarada. Imagina ter que sair para dar aula nessa chuva, né? Fora o frio. Então, sim, eu ainda saio para atender um ou outro aluno, mas eu priorizo as aulas online. Então, hoje a aula online é um preço, a aula presencial é o dobro do preço, porque eu tenho que contar o meu deslocamento também, né? Eu tenho que ir até a pessoa e depois eu tenho que voltar. Então, é como se fossem duas aulas. Eu tenho que cobrar o dobro do valor, fora o custo do deslocamento, né? Mas, além disso, eu percebi que os alunos conseguem fazer aula 2, 3 vezes por semana. Então, eu tenho alunos que fazem 3 vezes por semana. Eu não tenho nenhum aluno que faz aula uma vez por semana. Nenhum. Enquanto no estúdio, a maioria fazia aula uma vez por semana. Né? E o custo para o meu aluno do estúdio para a aula online é praticamente o mesmo, não tem grande diferença de valor. Só que tem essa vantagem de que ele não precisa se deslocar, né? Ele consegue conectar, fazer a aula, né? No horário que ele terminou de trabalhar, ele já, na mesma hora, troca de roupa e já vai fazer a aula dele, não tem mais desculpa, né? Se vai viajar, vai sair de férias, ele consegue manter a prática dele, ele não precisa interromper as aulas dele, ele consegue tirar as férias e manter, ou alunos que trabalham viajando. Então, eu lembro quando eu atendia médicos, era um grande problema, porque trabalha com plantões, né? Então, cada dia uma escala diferente, aí desmarcava a aula, não conseguia recuperar, aquela aula ficava. Então, sim, aumenta a frequência do aluno, aumenta a capacidade de concentração do aluno, porque ele não vai ficar te olhando, olhar para ele não vai adiantar. Melhora o seu comando verbal, porque você tem que se fazer entender. Tem que ficar falando com o aluno durante os exercícios, porque senão o aluno também pode achar que a conexão caiu ou algo assim, né? Então, a gente precisa se manter em contato com o aluno vai saber se guiar pelo som da sua voz, prestar atenção no que ele faz, no objetivo dos exercícios, tudo isso de forma de uma maneira que a gente mantenha a qualidade, né? Não é porque eu estou fazendo aula online que eu vou ter prejuízo, muito pelo contrário. Então, às vezes as pessoas me dizem, Fran, então a tua aula online você cobra mais barato, já que não tem deslocamento. Não, é o contrário. O valor da minha aula online passou a ser o mesmo valor da minha aula presencial. E a minha aula presencial aumentou o preço. Começou a ser o dobro do preço. Porque se eu consigo dar tanta qualidade quanto no online, eu utilizo os meus conhecimentos ainda no online. Tudo que eu aprendi, eu ainda disponibilizo no online. Eu tenho minha preocupação com a iluminação, com uma boa rede de internet, porque isso é muito importante, né? A gente tem que investir também para faturar mais. Não adianta querer dar aula online com uma internet meia boca, né? A internet tem que estar boa. Então, hoje, por exemplo, eu tive problema com a tempestade, faltou luz. E eu ia perder de dar minha aula online se eu não tivesse um ótimo plano na internet do meu celular. Então, eu tenho uma internet boa em casa e eu tenho uma internet boa no meu celular. Porque se falta luz e eu fico sem internet, eu não perco a minha aula, eu não deixo meu aluno na mão, não fica... Como é que eu vou dizer? Eu não tenho meu profissionalismo, né? Eu não consigo manter a qualidade da minha aula, consigo continuar, não por uma falha minha. Claro que os alunos compreendem, né? Essa questão da internet, a internet está ruim, a conexão caiu. Entendem, mas a partir do momento que a gente decide trabalhar com online, a gente tem que investir e ter uma qualidade de conexão excelente, tá? Então,
sim, é uma grande possibilidade, é uma empresa que você vai ter online e como qualquer outra empresa, a gente tem que ter esse profissionalismo de saber se apresentar para o aluno, não é para acordar, tirar a remela do olho e dar aula, né? Então, eu não consigo dar aula sem escovar os dentes, sem pentear os cabelos, sem estar preparada, caso eu precise mostrar algum exercício, algum movimento para o meu aluno. Então, a gente tem que estar bem preparado também para atender o online. E quando eu falo de atender o online, aumentar o faturamento com online, eu falei que a gente precisa ter domínio sobre os exercícios, que a gente precisa estudar e ir a fundo sobre os exercícios, né? Que a gente precisa ter uma metodologia de ensino e ser bom naquilo que faz. E aí eu falei da possibilidade de fazer tudo isso com Pilates de solo e com Pilates de solo no formato online. Ok, mas como que consegue os primeiros clientes, né? Se eu tô lá no presencial, eu consigo aí migrar alguns alunos do presencial para o online. Nem sempre, tem gente que não se adapta, que prefere fazer presencial do que fazer online, tá tudo bem. Eu sugiro que você ofereça para essa pessoa, pelo menos uma vez, fazer uma aula online, para ela ver que sim, é possível ter um bom treino no online, e às vezes melhor do que no presencial, principalmente se essa pessoa faz aula em dupla ou em grupo. Mas, enfim, né? A gente consegue pegar daqueles alunos 1 ou 2 para ir para o online. Como é que consegue? 1 ou 2 alunos não se sustentam, né? Como é que eu vou fazer para me manter? Aqui, gente, nesse negocinho aqui que eu tô falando com vocês. Hoje em dia, quando a gente fala de ter um negócio, seja presencial, seja online, não temos como não falar de mídias sociais. Né? Elas são a vitrine hoje do seu negócio, só que é uma vitrine 24 horas, né? Diferente das vitrines físicas que tem horário comercial, internet não tem horário comercial. Inclusive, o horário que as pessoas mais estão na internet é de domingo para segunda, né? Não tem nada para fazer mais no domingo, está esperando o final de semana acabar para se preparar para trabalhar segunda-feira. E aí, onde é que ela vai saber que tem internet ou ver um conteúdo seu, saber que você existe? Vai ser no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, sim, a gente precisa... não precisa investir fazendo tráfego pago, se você não sabe o que é tráfego. Calma, não é isso que você está pensando. Não é tráfico, é tráfego, que é uma forma de investimento para você atrair, né, o seu público. Não atrair seguidores, mas atrair seu público, que seu conteúdo chegue nas pessoas que você quer que chegue. Você pode fazer isso de forma orgânica e as pessoas que já te seguem, seus amigos, né, vão compartilhando, né, vão indicando, as pessoas vão começar a te seguir. E quando vai precisar ou falar de Pilates, você vai ser essa referência, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então deixe as pessoas falarem, verem o seu trabalho, né? Sempre que possível, compartilhe o que você anda fazendo no seu dia, nas suas rotinas de aulas, porque é importante que as pessoas saibam o que você faz, né? Todo mundo tem que saber o que você faz, como que você faz, seus resultados, que é muito importante, e assim você vai conseguir os seus primeiros clientes. Se você tiver um bom trabalho, se você for bom naquilo que você faz, vai dar resultados para os seus clientes, e dando resultados para os seus clientes, eles vão ter fidelidade. Então, eu tenho alunos que fazem aula comigo já há muitos anos, mesmo quem começou no online, né, já ano passado, em função, né, do fechamento dos estúdios, e hoje seguem fazendo aula comigo, mesmo com os estúdios abertos. Então, sim, se você traz resultados para os seus alunos, se você tem um bom profissionalismo, um bom conhecimento sobre aquilo que você faz, você vai conseguir aumentar o seu faturamento e, quem sabe, chegar nesse ponto que eu cheguei hoje, né, em que eu vivo de Pilates, dando aula de Pilates de solo. E hoje eu faço isso 100% do meu tempo, né? Não trabalho mais no estúdio de Pilates, não descarto essa possibilidade também de voltar. Tenho planos para voltar, mas neste momento eu sigo com Pilates de solo e faço isso minha renda principal. Vivo disso, vivo de aulas de Pilates de solo, tá bom? Como você faz a avaliação de um aluno que irá iniciar com as aulas online? Se você pede atestado médico, faz contrato? Gente, quando a gente fala de online, e aqui eu posso falar de 2 tipos, tá? Hoje eu dou aula de Pilates online de 2 formatos. Uma delas é em cursos online, né? Aula online através de uma plataforma. Eu utilizo a plataforma Hotmart. Então, as pessoas se inscrevem na plataforma, assinam um contrato na plataforma e fazem a compra pela plataforma. E aí, a gente está fazendo um contrato que, às vezes, dura 1 ano, 3 meses, 6 meses. Depende do que você escolhe, né? Então, ali, a própria plataforma já faz tudo isso, tá? Já tem ali a plataforma que organiza tudo isso.
E aí mas isso é para atingir grandes públicos, né? Eu quero fazer uma aula online para um grupo, né? Por exemplo, assim, terças e quintas, às 18 horas, todo mundo quer fazer aula de Pilates, eu não consigo. Vou fazer um grupo, vou dar aula em formato de live e as pessoas vão pagar um valor para fazer e assistir minha aula, né? E poder fazer de casa. Por outro lado, e eu tenho esse formato de aulas. Por outro lado, eu tenho as minhas aulas particulares. E que daí é eu e meu aluno. Eu não faço contrato no formato online. Eu conheço a pessoa, eu já sei o telefone, onde ela mora. Então, assim, geralmente as pessoas que vêm me procurar para as aulas particulares são pessoas que eu já conheço ou que alguém indicou, tá? De qualquer maneira, eu não faço contrato. Até porque, dependendo do contrato, não tem muito valor, né? O que eu faço é cobrar antecipado. Então, se eu vou dar aula agora em maio, eu cobro o mês de maio. A pessoa primeiro me paga e depois ela tem aula. Então, eu não faço contrato, eu cobro antecipado. Eu não faço isso de passar o mês e depois cobrar. Não, primeiro ela me paga, como é no estúdio, né? A pessoa chega, faz o contrato, faz o pagamento e aí tem aulas. Não. Então, eu faço o pagamento no começo do mês e depois a gente tem as aulas. E aí cada pessoa tem uma forma de conduzir as suas aulas, né? Por exemplo, eu cobro por aula, eu não cobro o mês. Eu só cobro o mês quando eu tenho 3 pessoas da família que fazem aula comigo, que acontece, né? Eu tenho mãe, filha e o marido fazem aula, os 3, 2 vezes por semana. Então, a gente fechou um valor mensal e eles me pagam aquele valor mensal, tá? Fora isso, eu cobro por aula, todos os outros alunos. Então, se no mês vai ter 8 aulas, eu cobro o valor de 8 aulas. Se no mês vai ter 9 ou 10, dependendo do mês tem, né? Mais aulas, eu cobro naquele mês, aquele número de aulas. Se vai ter um feriado, eu negocio, vejo com o aluno. Às vezes eu trabalho feriados, às vezes não. Então, a gente chega num acordo, eu posso recuperar fora do dia. Mas eu sempre cobro antecipado e não faço contrato, tá? Sobre atestado médico, eu não peço atestado médico e já não se pede atestado médico nem em academia ou no estúdio que eu trabalhava, né? Eu trabalhava numa universidade aqui na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. A gente já não pedia atestado médico, porque o atestado médico, ele nada mais é que o médico atesta que no momento da consulta a pessoa está apta a fazer um exercício, né? Então, ou às vezes o médico indica que faça pilates, porque tem algum desvio postural, alguma hérnia de disco, né? Enfim. Então, eu não peço atestado médico, eu peço, às vezes, que se consulte com o médico e que esteja apto a fazer exercício, que o médico libere para fazer exercício. Para quem que eu peço isso? Gestantes que eu não conheço, que vêm me procurar para fazer aula, e aí gestantes eu só atendo presencial, não faço atendimento online. Se ela já fazia aula comigo e ficou gestante, tudo bem, ela pode continuar fazendo no formato que estava. Entretanto, eu peço para que consulte o médico para ver se está liberada para continuar fazendo aula. Mas não peço um atestado físico, né, algo impresso no papel. Parto do princípio que a pessoa é responsável pela saúde dela, né? Ela é responsável pelo corpo dela. Eu não vou colocar essa pessoa em risco, em perigo, e mesmo que fosse o caso, né? Se fosse uma aula num estúdio, eu também, mesmo tendo atestado médico, eu sou responsável por o que acontece com aquela pessoa. Não vai ser um atestado médico que vai me proteger disso, tá? Então, não, eu não peço atestado médico. Sobre a avaliação. Esse sim é um ponto importante, tá? A minha avaliação com o aluno começa desde o primeiro contato que eu tenho com ele. Do jeito que ele fala, o jeito que ele se expressa, o jeito que ele caminha, o jeito que ele se senta. Então, eu já consigo ver em pessoas mais tímidas que ela tem uma tendência cifótica, então, costas mais enfraquecidas, parte frontal mais rígida. Então, eu já sei o que eu vou ter que trabalhar mais nessa pessoa, né? Se é uma pessoa que anda assim, né, queixo mais alto, a gente tem aquele padrãozinho, assim, né, de peito aberto, peito empinado, já vai ter uma hiperlordose, eu já consigo perceber o que eu preciso trabalhar com ela, do jeito que ela se senta. Às vezes as pessoas estão sempre com os joelhos unidos, né? Então tem aquele quadril mais fechado. Então eu já consigo notar, no maneira que ela caminha, que ela se senta, que ela se expressa, qual o padrões de movimento dela, para que a gente possa fugir um pouco desse padrão e consiga trabalhar os exercícios para o corpo dela. Apesar de tudo isso, de eu achar muito importante a avaliação fora da aula,
a minha principal avaliação é durante a aula. Então, eu consigo... eu fiz um protocolo de primeira aula em que eu dou determinados exercícios, né? E que dependendo do primeiro, segundo exercício, do que ela consegue fazer nos primeiros exercícios, eu já sei o que ela vai conseguir fazer ou não ao longo da aula. Né? Então, já são muitos anos dando aula de Pilates de solo, eu já consigo identificar dentro dos exercícios, e claro que eu ensino isso dentro do curso, e eu já fiz uma live falando um pouco sobre isso aqui, em que eu vejo, ela faz um 100, mas não consegue sustentar a perna no ar, ou ela tem dificuldade da respiração. Se ela não consegue fazer um roll-up, eu faço um half roll-down, e eu já sei que se ela não faz um roll-up, ela não vai conseguir fazer um neck pull. Então, eu já consigo, dentro dos próprios exercícios, avaliar o que ela consegue e o que ela não consegue. Tem uma frase da Romana que fala sobre isso, e que é uma verdade. Para mim, eu assumo isso como uma verdade nos meus atendimentos, que é os exercícios, o próprio Pilates mostra as fraquezas, as forças e as fraquezas que você tem. Então, você não precisa tentar descobrir o que seu aluno tem forte, o que ele tem fraco, porque os próprios exercícios vão mostrar quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Então, quando você for praticar, você vai ver que em determinado assunto você não vai ter força no abdômen, em determinado exercício você não vai ter mobilidade, flexibilidade, extensão da coluna. Então, os próprios exercícios são muito importantes para mostrar quais os pontos fortes e quais os pontos fracos dos alunos. Antes do aluno começar as aulas, eu ajudo uma conversa e faço um questionário sobre a saúde do aluno, para saber suas queixas e o porquê ele quer fazer Pilates. Estou fazendo certinho, então. Sim, pode ter um formulário, a gente chama de anamnese, né? Como se fosse uma anamnese, em que faz um questionamento, que é tipo um questionário com o aluno. Eu separo algumas perguntas chaves, né? Que são muito importantes de serem feitas, que é: por que fazer Pilates? Por que escolher o Pilates? E aí, talvez ela vai dizer porque sente dores, quer melhorar a postura, porque o médico mandou, se tem dores, se não tem dores, se já fez algum tipo de Pilates alguma vez na vida, se faz algum exercício, se não faz. Então, eu tenho uma listagem de perguntas em que é muito importante a gente fazer numa primeira aula para o aluno. Se tem dor, se não tem dor, como é essa dor, se está sentindo dor na hora da aula, se não está sentindo dor. Então, se o aluno está sentindo dor na hora da aula, é um tipo de aula que eu vou dar. Se ele não está sentindo dor, é um outro tipo de aula que eu vou dar. Se ele não tem dor, é outro tipo de aula que eu vou dar. Então, tem vários detalhes que são importantes e que faz parte do dominar o método, de ter um método de ensino, né? De não simplesmente conhecer um repertório de exercícios, de estar preparado. Porque senão você fica lá com um caderninho, com um monte de aula planejada, o aluno chega com dor, você vai fazer o quê? Não sabe o que fazer, fica ali inseguro, o aluno percebe que você está inseguro, ele já fica inseguro, e aí a aula já foi pro brejo, né? Então, sim, a gente precisa dominar o método, conhecer os exercícios, saber como adaptá-los, saber o que a gente busca no aluno, e não é uma decoreba, né? É uma questão lógica. Quando a gente vê que tem uma lógica nos exercícios, aí tudo flui, tá bom? Gente, o tema de hoje era como aumentar o faturamento com aulas de Pilates. Eu não queria falar o óbvio, que a gente precisa ser bom, né, que a gente precisa dominar, saber o que está fazendo, para dar valor e assim cobrar o preço das nossas aulas, mas isso é importante, o óbvio às vezes precisa ser dito também. Mas eu quis trazer também uma visão, um ponto de vista dentro do Pilates, como eu posso aumentar o meu faturamento. E se você ainda não dá aula de Pilates de solo e principalmente ainda não está fugindo de dar aula online, você está fazendo isso errado, você tem que começar a dar aula de Pilates de solo e no formato online para ontem. Se ainda se sente seguro, se não sabe muito bem como que fazer isso, continua assistindo os vídeos aqui, que eu vou sempre trazer dicas, informações sobre como aprender, né, como dominar a sua aula, dicas verbais, comandos verbais. Dentro de uma aula presencial, a gente ainda tem os toques, que no online a gente não tem, mas como que eu posso tocar o meu aluno no formato online? Tudo isso eu trago aqui para vocês nesses vídeos. Então, se ainda não segue o canal, já se inscreve para seguir e tá por dentro de tudo. Ativa o sininho, que é das notificações. Sempre que tiver um outro vídeo, um novo vídeo, vocês vão ser avisados. E se gostou do vídeo, deixa o curtir aqui embaixo, é muito importante para mim saber que vocês estão gostando do vídeo. Deixa o comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.